Olá, meu povo, bem-vindos de volta. Vamos lá, vamos dar continuidade aos nossos assuntos. E a gente está estudando fonética, fonologia, a gente está estudando a parte do som da língua portuguesa. O que é que acontece? A gente já viu as letras do alfabeto, a gente já aprendeu a diferenciar vogal de consoante, a gente já aprendeu o que é uma semivogal e a gente também já aprendeu sobre ditongo, tritongo e hiato. Porém, a gente pincelou um conceito que ele é importante que a gente pare um pouquinho e fale sobre ele, que é separação silábica. A gente já aprendeu que tem como organizar as palavras pelas quantidades de letras. A gente já aprendeu que a gente pode organizar palavras por elas serem ditongo, tritongo, hiato. A gente já aprendeu diversas formas de analisar a palavra. Agora eu quero que vocês parem para prestar atenção em analisar a palavra pela quantidade de sílabas que ela tem, certo? E aí vocês vão ver que é um conceito muito simples, muito rápido e muito prático de entender. Bora lá! Largamos! Bem, aqui eu tenho no quadro uma demonstração de como a gente pode organizar as palavras de acordo com as quantidades de sílabas. A gente tem palavras monossílabas, mono, gente. Vou entregar um pouco da minha idade. Mono. Lembra aquelas TVs de antigamente que só tinha um caixinha de som e estava lá escrito mono? E depois vieram as TVs estéreo, porque estéreo tinha duas caixas de som. Então, mono é quando só tem um. Mono significa um. Monossílaba é uma palavra que só tem uma sílaba, igual a céu, certo? Céu, eu expliquei. Ó, céu é uma palavra que não separa, ela é monossílaba. Dissílaba, di é de dois. Dissílaba, uma palavra que tem duas sílabas. Trissílaba, uma palavra que tem três sílabas. Polissílaba, uma palavra que tem quatro ou mais sílabas. Fácil de entender. Eu tenho 4 grupos para organizar as palavras. Eu tenho palavras que vão ter uma sílaba, vai para o grupo das monossílabas. Tem 2 sílabas, grupo das dissílabas. Tem 3 sílabas, grupo das trissílabas. 4 sílabas, grupo das polissílabas. Essa palavra aqui tem 8 sílabas, polissílaba. Essa daqui tem 9, polissílaba também. Então, eu só terei 4 caixinhas: mono, di, tri e poli. Tranquilo? Vamos para lá. Para praticar e ficar melhor na nossa mente. Vejam só. Palavra pão. Pão não separa. Uma sílaba. Dedo. Dedo, de, dó. 2 sílabas. Dissílaba. Xícara. Xícara. 3 sílabas. Trissílaba. Dicionário. Dicionário. 4 sílabas. Dicionário. 4 sílabas. Logo, polissílaba. Eu quero uma palavra que tenha 5 sílabas. Gente, polissílaba. Sem drama, sem desespero. E para que isso é importante? Isso é importante porque a gente vai aprender agora a falar sobre tonicidade da sílaba. Quando a gente for olhar a palavra e a gente vai separar ela em pedaços, e esses pedaços a gente vai chamar de sílaba, a gente vai começar a perguntar: olha, dessas sílabas aqui, qual é a sílaba mais forte? Qual é a sílaba tônica? Sílaba tônica e sílaba forte, mesma coisa, certo? E quando eu perguntar sobre sílaba tônica, eu quero que vocês pensem e guardem na mente de vocês que na língua portuguesa, independente se a palavra vai ter 1, 2, 10 ou 20 sílabas, o que importa para a língua portuguesa é que somente as 3 últimas sílabas poderão ser tônicas. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Antes a gente estava olhando as palavras da primeira para a última sílaba.
Então a gente começava a olhar a palavra do jeito que a gente escreve. Então se eu pensava em casa, eu pensava casa, casa. Primeira sílaba cá, segunda sílaba zá. Mas agora eu quero que a gente comece a olhar da última para a primeira. Por que da última para a primeira? Porque somente essas três últimas sílabas é que vão ser sílabas tônicas. Isso fica mais claro no quadro a seguir. Olha, observa. Aqui eu tenho três separações. Eu tenho as palavras oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Quando uma palavra ela é oxítona, quando ela tiver a última sílaba tônica. Última sílaba tônica. E última, gente, é eu contando da última para a primeira. Então, a última sílaba tônica. Por exemplo, palavra café. Qual é a última sílaba da palavra café? Fé. E fé é a sílaba mais forte da palavra café. 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 Então, a palavra café, ela será uma palavra oxítona. Por quê? Porque a última sílaba dela é forte, é tônica, tá? Palavra paroxítona. Palavra paroxítona é quando a penúltima sílaba for tônica. Então eu olho da última para a primeira. A última não é forte, beleza. Se a penúltima for forte, paroxítona. Se a antepenúltima for forte, eu vou dizer que ela é uma palavra proparoxítona. Então, observem, eu só vou levar em conta as três últimas sílabas da palavra. A palavra tem 10 sílabas. Dane-se. A gente só vai considerar as três últimas, tá? Para não criar desespero e ninguém se desesperar e cometer nenhum erro. Para que isso é importante? Quando a gente vai escrever, às vezes a gente fica na dúvida: onde é que eu coloco o acento? Onde é que eu coloco o acento? Veja, se eu tenho uma palavra com 5 sílabas, eu tenho 5 lugares onde eu posso colocar o acento. Correto? Não, errado. E eu não posso colocar nas duas primeiras sílabas. Eu só posso colocar nas três últimas. Então eu já reduzo a minha chance de erro de colocar o acento no lugar errado. Eu só posso colocar na última, na penúltima ou na antepenúltima. Perfeito? Isso vai ficar mais claro com os exemplos. Ó, o que é que acontece? Eu gosto muito de fazer em sala de aula. Eu gosto de falar que as palavras, eu peço para as pessoas imaginarem aqueles gráficos de som de que quando a gente está gravando, a gente vê, né, as ondas sonoras assim tremendo. Para como a gente não vai saber desenhar isso, eu gosto de desenhar umas escadas no quadro. E eu gosto de dizer o seguinte: quando a palavra ela é oxítona, a gente começa de baixo e vai subindo o degrau até chegar no degrau mais alto, que é o degrau oxítona. Então, a última sílaba vai ser o degrau mais alto, como está aí no desenho. Quando é paroxítona, eu gosto de pensar que é uma escada de cada lado, né, um degrau de cada lado, que eu subo para chegar nesse patamar do meio, quase como se fosse uma pirâmide. Então, por quê? Porque a paroxítona é a do meio, que é a mais forte. Vamos pensar assim, né? Das três últimas. É a do meio que é a mais forte. Então, eu subo aqui, começo a falar a palavra daqui, né? Subo aqui, venho para cá e depois desço de novo. Já a proparoxítona, que vai ter a antepenúltima, eu começo do alto e vou descendo, certo? Eu começo do alto e vou descendo. E, gente, isso eu estou falando das três últimas sílabas, certo? Porque a gente vai ter palavras com 6 sílabas. Então, eu não vou começar lá de cima e vou descendo. Não. Preste atenção. Se eu tenho uma palavra como abóbora, por exemplo. Abóbora tem 4 sílabas. Abóbora. 4 sílabas. Abóbora, ela começa aqui. Aí ela sobe. Aí desce. Bora. Tá?
Então, por quê? Porque ela é uma palavra proparoxítona. O primeiro bó é o mais alto, tá? Então ela não vai começar alto e vai descendo. O A ele não tem como ser mais alto do que o bó. Então é a, bó, ra. Quando eu desenho essas escadas, eu sempre coloco só três, né? Três andares assim. Por quê? Para a galera não se confundir, para não achar que tem que fazer, colocar uma palavra de 8 sílabas, a sílaba lá em cima e vir descendo a escada. Não, não é bem assim. Acontece como eu falei aqui de abóbora. A, ra. O bó é mais alto, tá? Vai ficar sempre o degrau mais alto, vai ser sempre o da sílaba tônica, a sílaba mais forte. Agora que a gente já se familiarizou com o conceito de sílaba tônica, eu preciso falar do outro conceito, que é o oposto da sílaba tônica, que é a sílaba átona. Então, preste bem atenção. O que é a sílaba átona? É a sílaba que não é tônica. Se sílaba tônica é a forte, a átona é a sílaba fraca. Para que eu preciso saber disso? Preciso saber, primeiro, porque a gente está estudando português e a gente precisa se familiarizar com esses termos que a gente usa no estudo da língua portuguesa, certo? Porque se a gente está estudando matemática, ciências, biologia, a gente aprende algumas nomenclaturas, né, coisas da área. Então a gente também precisa aprender da língua portuguesa. Isso facilita, tá? Então eu só preciso pensar no seguinte: uma palavra com três sílabas, uma sílaba vai ser tônica, duas serão átonas, certo? Por quê? Sílaba átona é toda a sílaba que não for tônica. Beleza? Dito isso, vamos para o próximo. Repara como com exemplo fica mais fácil da gente entender. Olha aí. Vatapá, vatapá, vatapá. Pá é a sílaba tônica, está no degrau mais alto. Cadeira, 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 cadeira. O dei é a sílaba mais forte. Olha a árvore. Árvore, árvore. Eu vou descendo. Árvore, árvore. Então eu começo alto e vou descendo. Desse jeito fica mais fácil da gente entender. Uma coisa que é importante chamar a atenção de vocês é sobre sílaba tônica. Quando a gente está estudando essas questões de sílaba tônica, geralmente os alunos vão para o óbvio. Dizer, olha, é fácil achar a sílaba tônica. É a que tiver o acento. Beleza. O acento gráfico, certo? O acento agudo ou o circunflexo, que a gente chama de chapeuzinho, eles são indicadores de sílaba tônica, sim. Porém, eu tenho palavras que não têm acento, mas têm sílaba tônica. A gente acabou de ver uma, cadeira. Cadeira não tem acento, mas tem uma sílaba tônica. A única coisa que o acento ele vai fazer por nós é facilitar o encontro da sílaba tônica. Porém, toda palavra ela tem uma sílaba tônica, independente de ter ou não acento gráfico, tá? Então, cadeira não tem acento. Café tem acento. Você tem acento. Árvore tem acento. Abóbora tem acento. Mas eu tenho palavras que não têm acento. Mesa não tem acento, mas ela vai ter uma sílaba tônica. Celular não tem acento, mas ele tem uma sílaba tônica. Toda palavra tem uma sílaba tônica, porém algumas terão acento gráfico. E vale ressaltar uma coisa, tá, gente? O tio, a cobrinha, né, que a gente aprendeu quando era mais novinho, a cobrinha, ela não é acento tônico. O tio não é acento tônico. Ele é um indicador de nasalização. Ele é um acento que indica nasalização. Não é porque o tio está lá que ali vai estar a sílaba tônica. Provavelmente o tio vai estar na sílaba tônica, mas ela não é tônica por causa do tio. Então, quando eu tenho uma palavra, por exemplo, desilusão, anfitrião, o ão vai acabar sendo a minha sílaba mais forte, tá? Mas não é por causa do tio, tá? Porque eu terei palavras
que a gente pode encontrar um tio e um acento agudo ou circunflexo ali no meio. Isso pode causar uma confusão. Então, só esse aviso aí para vocês. Observe esse exemplo aí, gente. Caráter. Caráter, ela é uma palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Olha, qual é a sílaba mais forte? É a última? Não é. Se fosse a última, ela seria oxítona. É a antepenúltima? Não é. Se fosse a antepenúltima, ela seria proparoxítona. Como não é? É a penúltima, é a do meio que eu falo de 3 sílabas. Ela é uma paroxítona. Olha, caráter, caráter, caráter. Igual a banana. Banana é uma palavra paroxítona. Banana, banana. Não é bananá, né? Não é, aliás, bananá e nem é banana, tá? É banana. Então, qual é a diferença delas? Uma tem acento gráfico e outra não tem, tá? Uma tem acento gráfico e outra não. E reparem, nas duas sílabas tônicas, as duas sílabas tônicas têm a vogal A, tá? Um é Rá e outro é Ná. O que vai determinar se ela terá ou não acento são as regras de acentuação, coisa que a gente vai ver depois, certo? Mas é só para tirar isso da mente de vocês de que só vai ser tônica se tiver um acento gráfico. Não. O acento gráfico, ele grafa, ele mostra, ele exibe onde está a sílaba tônica. Porém, eu tenho palavras que não terão acento gráfico, mas terão sílaba tônica. Toda palavra tem uma sílaba tônica, tá, gente? Com exceção, é claro, de quando a gente for falar dos monossílabos, tá? Quando a gente for falar de monossílabo, a gente tem uma outra questão aí, mas isso daí a gente vai ver quando for falar de acentuação. Então, gente, o vídeo de hoje fica por aqui e atentem-se ao próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou colocar questões relacionadas a esse assunto. E para o aprendizado ficar completo, é sempre interessante que a gente faça as atividades logo em seguida. Outra coisa, gente, pratiquem o estudo ativo. Então, quando vocês estiverem assistindo a aula, depois que assistir, façam algumas anotações, anotem, tirem dúvidas, consultem outros canais, vão no Google. Vocês que são meus alunos presencial, me perguntem, escrevam, digam que não entendeu. E tentem, quando for fazer as atividades, tentem fazer para depois ver o resultado, né, a resposta se está certo ou errado. Perfeito, gente. Até o próximo vídeo.